Esta é a reforma que vais receber em Portugal. Vou dizer-te um número que provavelmente vai mudar a forma como olhas para o teu futuro. A pensão média em Portugal é de 611 euros por mês. 611 euros. E se achas que isso é pouco, espera, porque, segundo a Comissão Europeia, daqui a 25 anos a tua reforma pode valer apenas 38% do teu último salário. Hoje vale cerca de quase 70%. Ou seja, se hoje ganhas 1.500 euros, a tua reforma no futuro pode ser de apenas 570 euros. E se ganhas 1.000 euros, podes chegar ao valor de 380 euros. E o mais preocupante é que 80% dos portugueses confia apenas no Estado para a sua reforma. Não tem um plano B, não tem poupança complementar, não tem nada. E neste vídeo vou explicar-te tudo, como funciona o sistema, porque é que estás em pressão, quanto vais realmente receber e o mais importante, o que podes fazer agora, seja qual for a tua idade, para garantir que não ficas dependente de um sistema que pode não conseguir cumprir o que promete. Por isso, fica até ao fim. No final vou mostrar-te exatamente quanto precisas de investir por mês para complementar a tua reforma e os instrumentos que tens disponíveis em Portugal para o fazer. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu objetivo é ajudar-te a gerir e a investires melhor o teu dinheiro. Por isso, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me para não perderes nenhum vídeo. Antes de falarmos de números e de soluções, precisas de perceber como funciona o sistema, porque a maioria das pessoas não faz ideia, e é isso a parte do problema. O sistema de pensões em Portugal funciona por repartição. E o que é que isto significa? Significa que o dinheiro que tu descontas todos os meses do teu salário não vai para uma conta com o teu nome. Não está guardado à tua espera, não é isso que acontece. Esse dinheiro vai diretamente para pagar as reformas de quem já está reformado hoje. Lê isto outra vez. O teu dinheiro não está guardado para ti. Está a ser usado agora para pagar a reforma de outra pessoa. E quando chegares à tua vez de te reformar, serão os trabalhadores dessa altura, os teus filhos, os teus netos, que vão pagar a tua reforma com os descontos que eles estão a fazer. Isto funciona bem, desde que haja um equilíbrio entre quem trabalha e quem está reformado. Se há muitos trabalhadores e poucos reformados, o sistema tem dinheiro de sobra. Mas se esse equilíbrio se desfaz, se há cada vez menos trabalhadores e cada vez mais reformados, o sistema entra em pressão. E é exatamente isso que está a acontecer em Portugal agora. Em 2026, a idade legal de acesso à reforma é de 66 anos e 9 meses. Em 2027 vai subir para 66 anos e 11 meses. E a tendência é clara, vai continuar a subir. E a OCDE prevê que um jovem que entrou no mercado de trabalho em 2024 terá de trabalhar até aos 68 anos para se reformar sem qualquer penalização. A lógica é esta. Como os portugueses vivem mais tempo, o Estado adia a idade da reforma para que o sistema não arrebente. É matemática e quantos mais anos vives depois de te reformares, mais o sistema tem de te pagar. E a solução mais fácil? Adiar o momento em que começas a receber. E se quiseres reformar-te mais cedo, podes fazê-lo, mas o preço é brutal. Quem pedir a reforma antecipada em 2026 enfrenta um corte de 17,63% pelo chamado fator de sustentabilidade, o valor mais alto de sempre. E a isto soma-se mais uma penalização de 0,5% por cada mês de antecipação. Fazendo as contas, se te reformares 2 anos antes da idade legal, podes sofrer um corte total superior a 29% na tua pensão. Para todo sempre, esse corte é permanente, não desaparece quando chegas à idade legal. Imagina que a tua pensão seria de 800 euros, com um corte de 29%, ficas com apenas 568 euros, menos 232 euros por mês, todos os meses, para o resto da tua vida. Agora que percebes como o sistema funciona, vamos ao problema de fundo. E este é o elefante na sala que os políticos falam de passagem, mas nunca explicam a sério. Portugal está a envelhecer, e rapidamente, e a ter cada vez menos filhos. Em 2022 havia 40 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa, segundo a Comissão Europeia. Em 2050, haverá 69 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa, um aumento de 68%. Dito de outra forma, em 2019 existiam 191 contribuintes por cada 100 pensionistas. Em 2070, estima-se que existam apenas 131 contribuintes por cada 100 pensionistas. Traduzindo para linguagem simples,
cada vez há menos pessoas a descontar para pagar as reformas de um número crescente de reformados. E o bolo é o mesmo, mas há mais gente à mesa. E a população também está a diminuir. Portugal tem hoje cerca de 10,4 milhões de habitantes. As projeções indicam que em 2050 seremos cerca de 9 milhões e em 2070 apenas 7,5 milhões. Menos pessoas significa menos trabalhadores e menos trabalhadores significa menos contribuições para a segurança social. E menos contribuições significa menos dinheiro para pagar aos reformados. Agora, a taxa de substituição é a percentagem do teu último salário que a reforma cobre. É essencialmente quanto a tua reforma vale em relação ao que ganhavas quando trabalhavas. Em 2022, esta taxa em Portugal rondava os 69%. Parece razoável, se ganhavas 1.000 euros, recebias cerca de 690 euros de reforma. Mas, segundo a Comissão Europeia, esta taxa vai cair para 38,5% já em 2050. Lê este número outra vez. 38%. Se ganhavas 1.000 euros, a tua reforma pode ser de 385 euros. Se ganhavas 1.500, pode ser de apenas 577 euros. Agora, há uma nuance muito importante. Esta queda tão grande tem uma explicação demográfica e estatística. A partir dos anos 2040, os reformados da Caixa Geral de Aposentações, antigos funcionários públicos com salários mais altos e carreiras mais longas, vão progressivamente sair do sistema. Com essas pensões são mais generosas, a média vai cair naturalmente quando esse grupo deixar de existir. Dito isto, mesmo com essa nuance, o cenário é claro. As reformas do futuro vão ser significativamente mais baixas do que as de hoje, independentemente de causas estatísticas. O resultado prático é o mesmo, menos dinheiro no teu bolso quando te reformares. Mas o sistema vai falir? Esta é a pergunta que toda a gente faz e a resposta honesta é provavelmente não. Mas vai ser cada vez mais apertado. O sistema previdencial deverá começar a ter saldos negativos no final da década de 2030. Ou seja, o que os trabalhadores contam já não vai chegar para pagar todas as reformas. E é aqui que entra o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. É a almofada financeira do sistema. No final de 2025, este fundo tinha cerca de 42 mil milhões de euros, o suficiente para pagar mais de 2 anos de pensões sem qualquer contribuição. Em janeiro de 2026, o governo reforçou o fundo com 5,5 mil milhões de euros, a maior transferência de sempre. E segundo as projeções, deverá continuar a crescer e pode atingir 45% do PIB em 2070, mais de 5 anos de despesas com pensões. Isso é positivo, mas não resolve o problema fundamental. As reformas individuais vão ser mais baixas. O sistema pode sobreviver, mas o valor que recebes pode não ser suficiente para viveres com dignidade. Vamos agora aos números concretos. Quanto é que as pessoas recebem realmente de reforma em Portugal? A pensão média de velhice em dezembro de 2024 rondava os 611 euros brutos por mês. E quando digo brutos, significa que ainda tens de descontar IRS. Por isso, o valor líquido ainda é menor. Um pensionista com reforma de 600 euros recebeu, em 2026, um aumento de 16,80 euros por mês. Quem tem 700 euros recebeu mais 19,6 euros. E quem tem 950 euros recebeu mais de 26,60 euros. Parece um aumento simpático, 2,8% para a maioria, mas olha para o contexto. A inflação acumulada dos últimos anos comeu grande parte destes ganhos. O aumento real mas o poder de compra continua bastante apertado. Agora vamos aos números que realmente deviam preocupar-te. Se descontaste entre 15 a 20 anos, a pensão mínima em 2026 é de 357,80 euros por mês. Se descontaste entre os 21 e 30 anos, 394 euros. Se descontaste mais de 31 anos, 493 euros. Para um segundo para processar isto. Uma pessoa que trabalhou 30 anos da sua vida e fez os seus descontos todos os meses recebeu 394 euros da reforma.
em 2026 em Portugal, com as rendas, a energia e a alimentação e os medicamentos que custam o que custam nos dias de hoje. Agora que tens o diagnóstico completo, vamos à parte mais importante deste vídeo. O que é que podes fazer? Porque reclamar não vai resolver. Esperar que o Estado resolva a tua vida por ti é uma estratégia de risco muito elevado. O que podes fazer é construir o teu próprio complemento de reforma. E a boa notícia é que tens boas ferramentas para fazê-lo. A solução número 1 é investir em ETFs. Se acompanhas o meu canal, já sabes o que é que são ETFs. São fundos de investimento passivos com comissões muito baixas que replicam índices inteiros, como o S&P 500 ou o MSCI World. Para complementar a reforma, os ETFs são a ferramenta mais eficiente que existe. Porquê? Porque com tempo e consistência o juro composto faz o trabalho pesado por ti. Deixa-me dar-te um exemplo concreto. Se investires 200 euros por mês durante 30 anos, num ETF com uma rentabilidade média de 7% ao ano, no final terás acumulado mais de 230 mil euros. Investiste no total 72 mil euros do teu bolso. O resto, mais de 158 mil euros, foi gerado pelo juro composto. É o teu dinheiro a trabalhar por ti. Agora, se retirares 4% ao ano desse portfólio, tens um rendimento de cerca de 770 euros por mês, para complementar a tua reforma sem tocar no capital base. Se investires 300 euros por mês durante o mesmo período, chegas a cerca de 345 mil euros, o que te dá mais de 1.150 euros por mês de rendimento complementar. Então, qual ETF deves usar? Nos últimos vídeos falei em detalhe sobre isso, mas em resumo tens o SPIL do SPDR ETF do S&P 500 com uma taxa de gestão de apenas 0,03%, é a opção mais barata e eficiente para replicar o S&P 500. Depois tens o SPPW e o VGVF, ETFs de mercados envolvidos, são boas opções para quem quer uma diversificação global. Vou deixar os stickers e os códigos ISINs na descrição do vídeo. Como solução número 2 tens o PPR, Plano Poupança Reforma. O PPR é o instrumento mais tradicional em Portugal para complementar a reforma e tem uma vantagem clara, o benefício fiscal. Se tens até 35 anos, podes deduzir até 400 euros por ano no IRS investindo 2.000 euros num PPR. Entre 35 e 50 anos, a dedução máxima é 350 euros. E acima dos 50 anos é de 300 euros. No entanto, os PPRs tradicionais dos bancos, seguros PPR, têm rentabilidades baixas, muitas vezes abaixo da inflação, mas com capital garantido. E algumas comissões internas também podem ser significativamente mais altas do que, por exemplo, um ETF. A minha recomendação, se optares por um PPR, podes escolher um PPR sob a forma de fundo de investimento ou um PPR seguro, para quem preferir rentabilidade garantida e capital garantido. Mas atenção, o dinheiro do PPR tem condições de resgate. Podes resgatá-lo sem penalizações na reforma, em caso de desemprego de longa duração, doença grave ou para pagar o teu crédito à habitação. Fora destas condições, existem penalizações e convém saber que elas existem. Como solução número 3, tem os certificados de aforro e depósitos para quem é muito avesso ao risco ou quer uma base segura antes de investir. Os certificados de aforro e os depósitos são as opções mais conservadoras que podem existir. Os certificados de aforro são emitidos pelo Estado com capital garantido. As taxas são revistas trimestralmente. Os depósitos a prazo são seguros, até 100 mil euros estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Mas atenção, historicamente, estas opções rendem abaixo da inflação. Ou seja, o teu dinheiro está seguro em termos nominais, mas perde poder de compra ao longo do tempo por causa da inflação. Não são instrumentos de crescimento, são instrumentos de proteção monetária. Como solução número 4, podes combinar tudo. A estratégia inteligente na prática, a melhor abordagem para a maioria das pessoas não é escolher uma única solução, é combinar várias soluções. Como base segura, 3 a 6 meses das despesas em certificados de aforro ou depósito a prazo é o teu fundo de emergência. Crescimento a longo prazo, investimento mensal num ETF, SPIL, SPPW ou VGVF, de forma consistente durante várias décadas. Esta é o pilar central da tua reforma complementar. Como benefício fiscal, pode ser o PPR sob forma de fundo de investimento para capturar o benefício fiscal no IRS.
não como pilar principal, mas como complemento. Esta combinação dá-te segurança imediata, crescimento a longo prazo e eficiência fiscal. Esta poderá ser a melhor forma para alguém que quer preparar a sua reforma. Agora quero ser muito concreto contigo, porque não quero que saias deste vídeo a pensar: está bem, tenho de fazer alguma coisa e depois não fazes nada. Vou dar-te uma tabela simples e assume aqui uma rentabilidade média de 7% ao ano, sendo que, por exemplo, o S&P 500 pode chegar aos 10%. Mas vamos aos 7% ao ano, conservadora, para um ETF global, longo prazo e um horizonte até aos 67 anos. Se tens 25 anos, tens 42 anos pela frente. 100 euros por mês, acumulas cerca de 262 mil euros. Com 200 euros por mês, 524 mil euros. E com 300 euros por mês, acumulas cerca de 786 mil euros. Se tens 35 anos, tens 32 anos pela frente. Com 100 euros, acumulas mais ou menos 134 mil euros. Com 200, acumulas cerca de 268 mil euros. E com 300 euros por mês, acumulas cerca de 402 mil euros. Se tens 45 anos, tens 22 anos pela frente. 100 euros por mês, acumulas cerca de 63 mil euros. 200 euros por mês, acumulas cerca de 126 mil euros. E com 300 euros por mês, acumulas cerca de 189 mil euros. Se tens 55 anos, tens ainda 12 anos pela frente. E 100 euros por mês irá acumular 22 mil euros. 200 euros por mês, cerca de 44 mil euros. E 300 euros por mês, acumulas cerca de 66 mil euros. Repara na diferença brutal entre começar aos 25 e aos 45 anos. Com os mesmos 200 euros por mês, quem começa aos 25 acumula mais de meio milhão de euros e quem começa aos 45 acumula 126 mil euros. Quase 4 vezes menos, simplesmente por ter começado 20 anos mais tarde. É por isso que o tempo é o ativo mais valioso que tu tens, não é o dinheiro, é o tempo. Agora, segundo o Banco de Portugal, cerca de 81% dos portugueses confia exclusivamente nos descontos obrigatórios para a sua reforma. Não tem poupança complementar, não tem investimentos, não existe um plano B. Isso é o equivalente a entrar num avião e não verificar se os paraquedas existem. Provavelmente o avião não cai, mas se cair e a história mostra que crises acontecem, não tens proteção alguma. O sistema de segurança social provavelmente não vai desaparecer, mas vai entregar reformas cada vez mais baixas, com idades de acesso cada vez mais tardias. Isso não é uma opinião, são as projeções oficiais. A questão não é se o sistema vai falhar. A questão é se o que o sistema te der será suficiente para viveres como queres. E a resposta para a maioria das pessoas vai ser não. Não por culpa do Estado, mas porque as condições demográficas mudaram e as regras vão ter de se adaptar. Vou deixar-te 5 ideias para levares deste vídeo. A primeira é que a pensão média em Portugal é de 611 euros e as projeções indicam que a taxa de substituição vai cair para 38% até 2050, menos de metade do teu último salário. A segunda é que o sistema funciona por repartição. Quem trabalha hoje paga as reformas de hoje. Com menos trabalhadores e mais reformados, a pressão sobre o sistema vai aumentar todos os anos. Em terceiro, a almofada financeira da Segurança Social tem 42 mil milhões de euros e está a ser reforçada. O sistema provavelmente não vai colapsar, mas as reformas individuais vão ser cada vez mais baixas. Como quarto, temos as ferramentas concretas para podermos agir rapidamente. ETFs como o SPAEL, PPRs sobre forma de fundo, certificados de aforro. A combinação ideal é um fundo de emergência seguro, um investimento mensal consistente no ETF e talvez um PPR para benefício fiscal. E a quinta, e a mais importante, o tempo. O tempo é o teu ativo mais valioso. Quem investe 200 euros por mês desde os 25 anos acumula mais de meio milhão de euros. Quem começa aos 45 com o mesmo valor fica com menos de um quarto disso. Não precisas de ser rico para construir uma reforma digna. Precisas sim de começar e precisas de começar hoje, porque o Estado pode não conseguir garantir a reforma que esperas, mas tu consegues se decidires agir rapidamente.
Obrigado por ficarem até esta parte do vídeo. Não se esqueçam de deixarem o vosso like, que ajuda muito. Subscrevam o canal para não perderem nenhum vídeo. Tenham um resto de bom dia e vemo-nos no próximo vídeo.